Olá, profissionais, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o Adriano Amâncio e junto com a PHPlex nós vamos estudar um pouquinho e o tema de hoje é sobre a tecnologia Plex. Já ouviu falar? Você conhece a tecnologia Plex? Você usa aí no seu salão a tecnologia Plex? Pois é, separei esse assunto que para mim é um assunto extremamente importante para você, profissional, trabalha com cor, com descoloração e faz várias transformações nas suas clientes. Esses serviços de cor, de descoloração, de transformação, eles são responsáveis por boa parte do faturamento de muitos profissionais cabeleireiros, né? E aí o que acontece? A grande queixa das nossas clientes é em relação ao tratamento que o fio recebe nesses procedimentos. Então, existe muita queixa em relação a cabelo poroso, a desidratação dos fios no momento das mechas ou de uma coloração. Eu tenho certeza que você tem aí na sua cadeira clientes que reclamam, que tem essa queixa, né? Que colora o cabelo a cada 20 dias, mas tem esse cabelo ressecado, tem esse cabelo poroso pelo excesso de coloração, ou que é loira ou faz algum tipo de descoloração e tem esse aspecto poroso, sem saúde e sem balanço. A tecnologia Plex ela foi lançada no mercado para ajudar os profissionais em relação a isso. E por que a tecnologia ajuda? Simplesmente porque ela faz um religamento de cadeias. Mas antes da gente entrar nesse assunto um pouco mais complexo, vamos entender um pouquinho como que é constituído o fio de cabelo. O fio de cabelo ele é composto especificamente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Cada parte disso aqui, cada parte de hidrogênio e tudo mais, tem os seus compostos, tá? Mas a junção disso aqui forma o nosso fio de cabelo. Junto com isso, nós criamos aí dentro da nossa estrutura capilar 21 cadeias de aminoácidos. Essas cadeias, elas se juntam entre si. E aí acontece 4 ligações químicas. A partir do momento que você começa a fazer um processo químico, seja de coloração ou descoloração, nós então temos, a partir daí, a 5ª ligação química, certo? O que acontece quando nós estamos fazendo esse processo de coloração ou descoloração? O produto, ou seja, o pó descolorante mais o oxidante ou a coloração mais o oxidante, ele precisa penetrar dentro do fio. E ele vai penetrar dentro do fio, vai passar pela cutícula do fio, mais o córtex. E vai atingir a parte em que nós temos a melanina do cabelo, tá? Por que vai atingir essa parte? Porque esse produto ele precisa fazer essa ação e entregar esse pigmento. Nesse momento, o que acontece? O produto ele tira pigmento, mas ao mesmo tempo ele quebra essas cadeias. Então são 5 cadeias, ele pode quebrar 1, 2, 3, 4, infelizmente até a 5ª cadeia. Se esse processo acontece, nós não temos o que fazer, nós temos um cabelo extremamente poroso, quebrado, é aí que acontecem os cortes químicos, simplesmente porque esse produto que entrou para fazer essa mudança de cor, essa transformação de cor, quebrou todas essas cadeias e não se restaram nenhuma para segurar o fio naquele determinado lugar. E o Plex entra justamente nesse momento, porque o princípio ativo dele restaura de forma molecular a estrutura dos fios. O princípio ativo nada mais é do que a base que a indústria cosmética, no nosso caso, escolhe para cada produto. Um shampoo tem o seu princípio ativo. Uma máscara tem o seu princípio ativo, uma coloração tem o seu princípio ativo. Cada produto é definido a partir de muito estudo por engenheiros, PhDs, moleculares aí. Eles definem o que a fibra capilar tem necessidade naquele produto específico. No caso do Plex, é um produto que ele precisa restaurar a fibra capilar mediante o processo químico. Então, cada indústria que tem o Plex na sua grade de produtos define qual é a base. Isso é o princípio ativo. Para ficar um pouquinho mais interessante esse nosso papo, a gente vai falar um pouquinho sobre as melaninas. São 3 tipos de melanina que nós temos no cabelo. Eumelanina, que são responsáveis pelos tons escuros. Então, ela tem um forte pigmento azul, preto
e marrom. Então, os cabelos que têm essas tonalidades têm uma maior concentração de eumelanina. A feomelanina é responsável pelo pigmento amarelo. Então, os cabelos que eles são mais claros, mais loiros, têm maior quantidade de feomelanina. E por último, nós temos a tricosiderina, que é responsável pelos pigmentos avermelhados e laranjas. As ruivas, né? Então, as ruivas elas têm um potencial e uma quantidade de tricosiderina muito maior. Então, cada fio tem a sua quantidade específica de cada pigmento. Todas as fibras, elas são constituídas por 3 melaninas, em diferentes quantidades. Mas numa fibra capilar, a gente pode ter esses 3 tipos, ou pode ter só um tipo, ou pode ter 2 tipos. Cada fibra capilar se define a cor natural do cabelo a partir daí. Então, eu posso ter mais eumelanina, menos feomelanina e um pouco de tricosiderina, ou o contrário. É por isso que é difícil clarear cabelo. Cada cabelo vai revelar um certo tom, cada cabelo tem ali um pouco mais de avermelhado, um pouco mais de alaranjado ou um pouco mais de amarelo. Então, em todo o processo químico, eu preciso de um oxidante, de uma certa volumagem, eu preciso de um químico, seja uma coloração ou um pó descolorante, para criar um novo tom, ou para clarear ou para escurecer. Na maioria das vezes a gente quer clarear. Então, o que acontece? Nesse fio, além da gente ter a melanina do cabelo, que está no córtex, nós temos também o pigmento. E nós temos 2 tipos de pigmento. Nós temos pigmentos granulosos, que eles são escuros, eles têm maiores números e são maiores. E nós temos os pigmentos difusos, que eles são em menor quantidade e eles são menores. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Por quê? Um cabelo escuro, naturalmente, ele é muito mais difícil de clarear. Simplesmente porque a gente está trabalhando em cima de uma fibra que tem a eumelanina em maior quantidade e eu tenho muito mais pigmento granuloso. E quanto mais claro o cabelo for, eu tenho maior quantidade de pigmentos difusos. Nessa coisa toda de pigmento, de retirar pigmento dentro do córtex, esses produtos químicos, eles vão quebrando todas essas cadeias. E aí, a gente precisa de uma tecnologia. E essa tecnologia se chama Plex. O que acontece é que a tecnologia Plex chegou no Brasil e ela prometeu cuidar dos cabelos e religar pelo menos uma dessas cadeias. Lembrando, são 5. A tecnologia que chegou ao Brasil liga pelo menos uma. Ou seja, faltam 4 ainda. Então, a gente não consegue restituir essa fibra. Com a chegada de PH Plex no Brasil, nós mudamos esse cenário e PH Plex entrega de volta e religa 4 dessas 5 cadeias que foram quebradas. Ou seja, eu tenho sim um cabelo colorido ou descolorido de forma saudável e com as cadeias inteiramente religadas. Eu uso o Plex desde que lançou aqui no Brasil, porque eu entendi para que servia. E é um pouco de falta de conhecimento de quem fala que só usa Plex quem expõe muito o cabelo, né? Quem quer fazer descolorações globais e quem quer deixar o cabelo extremamente descolorido. Na verdade, eu uso Plex para fazer qualquer tipo de cor, porque é uma tecnologia que ela auxilia na entrega de resultado. Eu uso o Plex para fazer uma coloração da cliente que vem a cada 20, 25 dias, que ela, querendo ou não, expõe o cabelo dela a um tratamento químico pesado. Nós profissionais sabemos que um cabelo que ele é colorido a cada 20 dias, a cada 30 dias, a longo prazo, a gente começa a ter uma fibra capilar aí totalmente opaca, sem brilho, e o Plex auxilia nisso. Um corte químico, por exemplo, por que acontece a quebra do fio? Vamos colocar isso como exemplo, tá? Então, nós temos aqui, ó, o fio de cabelo. O fio de cabelo. Nesse fio de cabelo nós temos escamas, tá? Essa aqui é a parte mais externa do fio, é o que a gente enxerga, tá? É a parte mais externa. Por dentro do fio, a gente tem uma outra camada, abaixo dessa camada aqui a gente tem uma outra camada. Essa camada, ela se chama córtex. É aqui que acontecem as transformações de visual. É aqui que acontece os alisamentos, é aqui que acontecem as mudanças de cor, é tudo aqui que acontece, tá? Nessa camada aqui, imaginem vocês que nós temos várias fibras. Então, tem várias fibras e as fibras,
elas são interligadas umas nas outras. Isso forma o fio de cabelo. O que acontece num processo de cor? Eu tenho lá a junção de oxidante mais coloração. A junção desses dois produtos aqui, elas vão proporcionar no fio, a partir do momento que elas têm contato, mais uma ligação. Então, a partir do momento que eu aplico isso aqui, essa junção no meu fio, eu tenho 5 cadeias químicas. Muito bem. Para que essa coloração e esse oxidante faça o trabalho deles, que é pigmentar com uma nova cor que foi escolhida pela cliente e pelo profissional, ela vai entrar aqui e vai atingir aqui dentro do córtex um lugarzinho que tem as melaninas dos fios. Essa melanina ela pode ser clara, escura, avermelhada, amarelada, alaranjada. É isso que dá o tom do cabelo. Só que para que atinge isso daqui, esses dois caras aqui, esses dois produtos, eles vão atingir essas cadeias, essas fibras aqui, ó, dos fios. Não são 5. Ao atingir essas fibras dos fios, eu posso perder 1, 2, 3, 4, até 5 cadeias. E aí o que acontece? Eu tenho um corte químico nessa hora. Porque a junção desses produtos entrou aqui para fazer esse serviço de cor e o que aconteceu? Ele atinge essas cadeias, mas essas cadeias elas não estão preparadas para acontecer essa química e aí elas acabam quebrando. A mesma coisa acontece quando a gente vai descolorir um cabelo. É pior ainda, porque o ato da descoloração é um maltrato ao fio, porque você tem que retirar todo esse pigmento. Então, se eu entro aqui com pó descolorante no córtex do cabelo, vou atingir aqui as cadeias químicas que já existem, que são 4. A partir daí eu tenho mais uma, que são 5. Se essas minhas cadeias elas não estão preparadas suficientes para esse ato químico, que é de tirar esse pigmento, eu também vou ter um corte químico. Esse corte químico ele pode ser em qualquer lugar do fio. Ele pode ser para cima, para baixo, ele pode ser nas pontas. As pontas sofrem muito mais nesse ato de descoloração, porque normalmente as pontas dos fios, dos cabelos, da maioria, não tem preparação suficiente para aguentar esse processo químico. E aí acontece os cortes químicos, as quebras, o cabelo fica emborrachado. É aí que entra o Plex. O Plex, ele entra neste momento aqui, ó, junto com o produto químico. Então, enquanto a coloração está aqui retirando a melanina do fio, retirando tudo que tem aqui de pigmento para depositar um novo pigmento, ou o pó descolorante está retirando todo o pigmento para deixar essa fibra clara, para atingir um loiro, por exemplo, o Plex está agindo junto. Então, ao mesmo tempo que o produto químico quebra essas cadeias, o Plex reconstrói essas cadeias. E aí, no final do procedimento, a gente tem a fibra toda reconstituída. Um cabelo que me surpreendeu muito, e além da técnica usada do produto, mas o Plex me rendeu um resultado incrível, foi um cabelo que era totalmente descolorido, de forma amadora. Então, essa fibra capilar ela não tinha tratamento nenhum. Era uma fibra sem vida. Sabe aquele cabelo que só de você olhar ele já quebra? Era esse tipo de cabelo. E aí, nós criamos um pré-tratamento nesse fio Complex, para estruturar e religar essas pontes ao máximo antes de entrar com uma descoloração. E era uma descoloração global. Quando eu entreguei esse resultado, que tinha caimento, que tinha um volume bacana, que tinha brilho, foi aí que eu falei, realmente o Plex funciona no formato que a tecnologia é apresentada. A tecnologia Plex, ela reconstitui a fibra do cabelo durante o processo químico.
Então, lembra que eu falei que nenhum fio de cabelo, isso depende de cada fio, né, de cada haste capilar, pode ser quebrada 1, 2, 3, 4, até 5 cadeias, na verdade. O que acontece? As cadeias que foram quebradas, elas são reconstituídas nesse processo com o uso do Plex. As cadeias que não foram quebradas, o Plex as protegem. Então, por isso que é importante o uso desse produto junto com o processo químico. Falando nisso, o Plex ele não só funciona como proteção no momento de uma descoloração ou coloração. A tecnologia Plex ela funciona como uma reconstrução em qualquer tipo de cabelo. Um cabelo natural sem química não quer dizer que é um cabelo extremamente saudável. Um cabelo natural, ele tem ali as suas cadeias, né, as suas fibras dentro da haste capilar. Essas fibras, elas podem ser quebradas. Elas podem ser quebradas por uma exposição muito grande ao sol, elas podem ser quebradas por uma exposição muito grande à prancha, a secador, que é fonte de calor, a um tipo de água, por exemplo. Então essas cadeias elas também se quebram. Isso gera um desequilíbrio total no pH do cabelo. E isso é independente se o cabelo é natural ou com química. E como o Plex ele age nesse caso? Da mesma forma que ele agiria num cabelo com química. Ele entra fazendo essa religação de pontes, essa religação de cadeias. Ao mesmo tempo, o Plex também ele equilibra, ele promove um equilíbrio de pH nesse fio. Então, um cabelo que tem as pontes quebradas, naturalmente o pH dele está desequilibrado. O Plex atua nessa parte. Ou seja, a minha cliente chegou no meu salão e ela tá com o cabelo com um desequilíbrio de pH muito alto, ela está com a haste emborrachada, ela está com algum corte químico no cabelo, eu consigo tratar essa fibra capilar usando o Plex. Por quê? Eu tenho a reconstituição dessas cadeias naturalmente, eu devolvo ao fio essa elasticidade, eu devolvo ao fio brilho, maciez e um fio totalmente saudável. Para você profissional que está assistindo essa aula, a PH Plex preparou um super desconto para você adquirir o produto aí no seu salão. Então é só acessar o link que está na descrição e digitar na área de cupom ACADEMIA. Aproveite! Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se for alguma dúvida, comenta aqui, deixa nos comentários, que a gente vai produzindo novos conteúdos a partir das dúvidas de vocês. Eu quero falar também sobre pH. Sabe o que é pH, escala de pH e como equilibrar o pH de um cabelo? A partir desse assunto, você vai começar a entender melhor e como é todo esse processo de reestruturação da fibra capilar a partir da tecnologia Plex. Então, não perca a nossa próxima aula, que vai ser total direcionada a pH, escala de pH, como funciona, como faz para equilibrar, quais são os tratamentos e por que é importante você saber sobre pH. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se você tem algum amigo profissional que tem dúvidas sobre alguma tecnologia, compartilha com esse amigo, se inscreve aqui no nosso canal, porque vai ser o nosso canal direto de conhecimento da PH Plex. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!